temos uma situação eh, que pode acontecer e que acontece com frequência, diria eu, nas data warehouses, que é a necessidade de, de lidar com atualizações de registros em dimensões. Eh, por exemplo, imaginem a ficha de um cliente. O cliente eh, está, tem o número de telemóvel, entretanto mudou de número de telemóvel, na base de dados operacional simplesmente pede-se para atualizar os dados e substituem aquele número de telemóvel por outro. Pronto, isto é o que acontece tipicamente. Hum, eh, Se a gente quisesse saber qual era o número antigo, até já nem conseguia fazer isso, obter esses dados. Acontece que quando passamos para a data warehouse, essa situação a gente pode-se questionar. Será que eu devo atualizar o número do telemóvel do cliente na data warehouse? Ou simplesmente escrevo por cima? Se calhar o número de telemóvel até nem está na data warehouse, porque pode não ser relevante para as queries que são feitas, saber o número de telemóvel dos clientes. Mas se em vez do número de telemóvel estivermos a falar do estado civil, se calhar a coisa já não é bem assim. Ora, pensem lá, na base de dados operacional, se a pessoa é solteira, passou a casada, ok, altera. E na data warehouse, será que nós podemos alterar simplesmente a ficha da dimensão do cliente de solteiro para casado? Reparem que isso pode ter implicações, porque eh, as compras que aquele cliente fez quando era solteiro eh, foram feitas por alguém que era solteiro. Enquanto que as compras que aquele cliente vai depois fazer quando sendo casado já deveriam estar noutra categoria das pessoas que estão casadas. Portanto, na data warehouse, nesse caso, não se pode só escrever por cima, certo? Enquanto que na base de dados operacional isso pode acontecer com naturalidade. Ok, então vamos lá ver. De qualquer maneira temos este problema, que é o que fazer quando há necessidade de atualizar um dado registro de uma dimensão. Então eu apresento aqui três alternativas e depois uma outra quarta. Três alternativas. Isto aqui está mesmo tipificado, é tipo 1, tipo 2, tipo 3, ainda há mais, mas nós falamos só sobre estes. Então, o tipo 1, já aqui falei, é simplesmente escrever por cima. O que acontece é que se perde o histórico da evolução desse registro. Como eu digo, se foi o número de telefone, se calhar não há problema nenhum. Se for o Estado Civil, se calhar é crítico para o nosso negócio, está bem? Claro que o escrever por cima, para já, é muito simples, é a solução mais simples. Simplesmente atualizar aquele registro. O problema que tem associado é que se perde este tal histórico. A segunda alternativa é chamada tipo 2, é inserir o novo registro na dimensão. O que é que isto significa? Significa que aquele cliente, imaginemos o cliente com o ID 123. O cliente com o ID 123, que na base de dados operacional tem o ID 123, atualizou o estado civil. Então nós, na Data Warehouse, este mesmo cliente com o ID 123 passa a ser duplicado. Cria-se um outro registro com o mesmo cliente, com aquele ID 123, mas com o estado civil agora atualizado. E assim sucessivamente, depois podia criar outro, olha, divorciou-se, voltou-se a casar, ou lá o que seja, portanto, eu podia manter um conjunto de registros. Claro, quando se faz isto, para já, devem-se ter alguns cuidados. Para já, desta forma, como vocês compreendem, eu consigo manter toda a informação histórica. No entanto, é um processo mais complexo. Eu tenho que estar ali a criar outros registros.
E tem outra situação que é, ora, o ID 123, criei um outro cliente com o mesmo ID 123, então a chave primária da dimensão não pode ser aquele ID que era a chave primária na base de dados operacional. O que é que eu tenho que fazer? Ou pegar aquele 123, pôr tipo tracinho 1, tracinho 2, tracinho 3, mediante as várias alterações que ele vai sofrendo, ou, melhor ainda, eu criava um outro campo em que tinha o 123, depois o outro campo que era alteração 1, alteração 2, alteração 3. Portanto, era uma forma de fazer isso, portanto, ter uma chave que tivesse, que permitisse ajudar na estruturação desse registro. Portanto, temos aqui esta situação. Nesta situação também devemos ter no registro, neste caso do cliente, a data em que foi feita esta alteração e provavelmente a data em que ela deixa de estar em vigor, está bem? Portanto, ele estava solteiro de uma data, desde que foi registado no sistema até a data em que deixou de estar, e no registro seguinte do mesmo cliente com destaque como casado, fica ali com a data em que tenho a data em que começou a estar casado e depois há de ter uma outra data quando deixar de ter de estar nessa situação. Está bem? E este é o tipo 2. Este tipo 2 é aquele que permite registar e manter o registro do histórico, do total histórico de alterações de uma determinada dimensão. Já agora, vocês certamente começam-se aqui a perceber que se uma dimensão, a chave, já pode ser diferente da chave da tabela da base de dados operacional, que melhor se relaciona com esta, não é? Estão a ver, aquela ID do cliente não pode ser usada diretamente como ID da dimensão cliente. Então, na Data Warehouse, o que é aconselhável fazer é criar um novo campo nas dimensões, que é chamada Surrogate Key, e esse novo campo é que passa a ser a chave primária da dimensão. Essa chave, essa tal Surrogate Key, é uma chave que vocês podem usar a partir de uma sequência. Portanto, nós já tivemos a rever este semestre como criar e utilizar sequências e, portanto, na prática, isto que nos leva é o seguinte: todas as dimensões que vocês vão usar devem criar para cada dimensão uma sequência, isso é toda a data, depois falaremos disso, uma sequência que vai ser usada como chave primária da dimensão. Reparem que para além dessa chave primária, na dimensão devemos ter o campo que na realidade corresponde à chave primária na tabela da base de dados operacional. Portanto, temos o campo que é a chave primária e que é uma sequência, e temos um outro campo que não é a chave primária na nossa dimensão, mas tem o valor da chave primária na base de dados operacional. Isto é muito importante, até porque nos permite saber que aquele registro da dimensão corresponde àquele registro da base de dados operacional. Está bem? Portanto, este aqui é o tipo 2. O tipo 3 é ter na nossa dimensão atributos que permitam registar a evolução no tempo. Isto aqui na realidade o que é vocês dizerem que eu tinha assim, pronto, o estado civil anterior era este e era nesta data, na outra data o estado civil atual passa a ser este. Portanto, e conseguia registar ali 2 ou 3
as 2 ou 3 últimas situações em que o cliente se encontrava, está bem? Este aqui é um tipo de registar alterações que é relativamente simples, permite registar alguma informação histórica, mas não permite registá-la toda. Portanto, também tem as suas limitações. Se vocês olharem para estes 3 tipos, certamente dizem, epá, o tipo 2 é aquele que melhor se adequa quando eu preciso de registar as alterações. Está bem? Vamos depois ver, é esta situação das mini dimensões.